Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 5 do Colégio Naval do ano de 2003. Considere um triângulo retângulo e uma circunferência que passa pelos pontos médios dos seus três lados. Se x, y e z com x menor do que y menor do que z são as medidas dos arcos dessa circunferência em graus exteriores ao triângulo, então qual é a relação existente entre x, y e z? Então vamos colocar no quadro um triângulo retângulo. Então nós temos aqui um ângulo de 90 graus no vértice A e temos esses três pontos médios relativos aos lados desse triângulo. Perceba que a gente pode usar o teorema da base média para triângulos para mostrar que esse quadrilátero, o quadrilátero que vai se formar aqui, o quadrilátero AEFD vai ser um retângulo. Porque olha só, se a gente ligar o ponto F até o ponto E, então pelo teorema da base média, como isso aqui é ponto médio, isso aqui é ponto médio, então esse segmento aqui, ele vai ter que ser paralelo a esse, né? Como vai ser paralelo, aqui vale 90 graus. Esse segmento aqui, e esses são congruentes a este segmento, tudo pelo teorema da base média. Então, se a gente ligar o ponto D até o ponto F, então isso daqui vai ser um retângulo, né? Porque esse segmento é igual a esse, são paralelos. Aqui a gente já tem 90 graus, 90 graus. Então é um paralelogramo retângulo. Aqui a gente vai ter 90 graus, aqui a gente vai ter 90 graus também. Então o que acontece? Pelo enunciado do problema, tem uma circunferência aqui que a gente vai pegar, né? Que vai passar por esses três vértices, né, por esses três pontos, melhor dizendo, o ponto D, o ponto F e o ponto E. Com certeza essa circunferência ela vai passar pelo ponto A. E por que isso? Né? Por que essa circunferência ela passa obrigatoriamente pelo ponto A? Porque o retângulo, né, ele é um quadrilátero inscritível. Um quadrilátero ele é inscritível se e somente se a soma dos ângulos internos, ou melhor, a soma de ângulos opostos dá 180 graus. Se você tem um quadrilátero, e daí você soma ângulos opostos, o resultado dá 180 graus, significa que o quadrilátero é inscritível, ou seja, existe uma circunferência que passa pelos quatro vértices desse quadrilátero. Como por três pontos, né, passa uma única circunferência, e como a gente sabe, portanto, que por esses quatro pontos aqui vai passar uma circunferência, porque esse quadrilátero é inscritível, então obrigatoriamente essa circunferência tem que passar por este ponto A. Então é isso que a gente vai colocar aqui no quadro agora. Eu vou colocar uma circunferência que passa por esses três pontos e que obrigatoriamente vai ter que passar aqui pelo ponto A. Agora, o que acontece? Vamos ligar o ponto D até o ponto F, vamos formar esse quadrilátero retângulo como eu falei anteriormente. Então isso aqui é um retângulo, que eu estou fazendo em azul. O retângulo AEFD. E vamos ligar também as diagonais, porque a gente sabe que ele é um quadrilátero inscritível, então a gente pode aproveitar as diagonais de um quadrilátero inscritível para fazer os ângulos transitarem pela figura. Agora perceba que esse triângulo daqui, esse triângulo ele é um triângulo isósceles, né? Porque o ponto F é ponto médio, né? Então essa seviana daqui, é raio da circunferência que circunscreve o triângulo retângulo. Você pega uma circunferência, inscreve um triângulo retângulo numa circunferência, você vai acabar inscrevendo ele na semicircunferência. Isso daqui é o centro da circunferência, isso daqui é raio, raio, isso daqui é raio também. A gente está diante justamente dessa situação. Isso aqui é um triângulo retângulo, isso daqui é raio, raio e raio dessa circunferência que está passando aqui, pelos vértices desse triângulo retângulo. Então esse triângulo daqui, ele é um triângulo isósceles, né? Porque isso daqui é raio, isso daqui é raio, né? Isso daqui é raio também. Aqui a gente está diante de um outro triângulo isósceles. Temos dois triângulos isósceles aqui. Que é esse daqui e esse daqui. Como aqui em cima temos um ângulo C, esse ângulo daqui ele vai ser C também, né? Como C mais B, né? Eu vou colocar aqui o ângulo B,
Como C mais B vale 90 graus, né? Porque esse triângulo azul grande é um triângulo retângulo, então aqui vale B, ó. Esse ângulo daqui tem medida igual a B. Você pode analisar isso também pelo fato desse triângulo aqui ser um triângulo isósceles. Se aqui é B, aqui é B. Agora, como isso daqui é um paralelogramo, então a gente consegue dizer que aqui vale B, a gente consegue dizer que aqui vale C, né? Esse ângulo daqui ele vale B, né? Porque o quadrilátero daqui é um quadrilátero inscritível. Esses dois ângulos aqui, eles têm que olham para esta corda, eles devem ser iguais. Se lá em cima é B, aqui embaixo é B também. Da mesma forma, ó, o C olha para cá, esse ângulo olha para cá. O quadrilátero ele é inscritível, esse retângulo. Então aqui vale C, né? Aqui vale ângulo C e, portanto, aqui vale ângulo B também, né? Porque esse ângulo está olhando para cá, ó, esse ângulo está olhando para cá, o quadrilátero é inscritível, então lá em cima vale B. Aqui, por exemplo, vale C, né? Porque esse C está olhando para cá, o C está olhando para cá. A gente consegue fazer os ângulos transitarem pela figura, que é mais fácil porque de notar isso, né? Porque isso aqui é um retângulo, né? Então fica mais evidente que esses ângulos são escritos dessa forma. Então o que acontece? Pelo enunciado do problema, nós temos o seguinte, né? Nós temos que os arcos x, y e z estão nessa ordem crescente. X menor do que y, menor do que z. Então, olha só. Esse aqui vai ser o arco z, né? Esse aqui vai ser o arco y. E esse pequeno arco aqui vai ser o arco x. A gente está trabalhando com os arcos exteriores ao triângulo, como nos diz aqui o enunciado da questão. São arcos, né, exteriores ao triângulo, como diz aqui o final do enunciado da questão número 5. Então, esse arco aqui mede Z, que é o maior, esse aqui mede Y, e esse pequeno arco aqui vai medir X. Agora, o que a gente pode fazer? Bom, será que a gente consegue determinar o Z e o Y em função de C e de B? A gente consegue, né? Porque olha só, o Y, ele é um arco, né? Ele está determinado por um ângulo inscrito, né? O Y, ó, ele vai valer 2B, porque o B, ele é um ângulo inscrito e ele enxerga essa corda aqui, que está determinada pelo arco Y. Então, com certeza o Y, ele vale 2 vezes B. O ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito. Como o ângulo inscrito está enxergando essa corda que está delimitada por esse arco aqui, que é o arco Y, então o ângulo central ele vale 2 vezes B. Só que o ângulo central vale Y, então 2 vezes B vale Y. A gente pode dizer o seguinte, né? Que 2 vezes B vale Y. Da mesma forma, ó, o C ele é um ângulo inscrito. Ó. O C é esse ângulo inscrito e ele está enxergando esta corda que está determinada por esse arco Z. Então, o ângulo central relacionado a esse C aqui vai ser 2 vezes C. Ou seja, 2 vezes C vai ser o arco Z. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 2 vezes C é o arco Z. Só que o que acontece? Se a gente somar Y mais Z, isso vai ser igual a 2 vezes B mais C. Só que B mais C é 90 graus, né? Porque esse triângulo daqui é um triângulo retângulo. Então, isso daqui dá 2 vezes 90, que vai dar 180. Então, Y mais Z dá 180 graus. Né? Vamos colocar aqui, ó, Y mais Z vale 180 graus. Agora falta a gente tentar descobrir qual é o valor do arco X, né? A gente já encontrou uma relação entre os arcos Y e Z, a soma dá 180 graus. Agora, vamos tentar descobrir o valor do arco X em função de Y e de Z. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar esse ponto D até esse ponto aqui, ó. Esse ângulo daqui, ele vale X sobre 2, né? Porque o arco vale X. Esse aqui é um ângulo central, ou melhor, ele é um ângulo inscrito, então o ângulo inscrito vale a metade do ângulo central.
Então, este ângulo daqui, ó, ele vai valer x dividido por 2. Aqui vale x dividido por 2. E quanto que vai valer este ângulo? Ó? Esse ângulo, ele vale b. Porque esse segmento aqui ele é paralelo a esse, né? Então, se aqui embaixo vale b, ali em cima vale b também. Né? Esse triângulo daqui, ó, ele é semelhante ao triângulo grande. Né? Lembre que essa reta aqui, ó, ela é paralela a esta reta. Se aqui vale b, aqui em cima vale b. E agora a gente consegue descobrir o valor de x em função de b e de c, porque esse quadrilátero daqui, ó, ele é um quadrilátero inscritível, né? Ele está inscrito nessa mesma circunferência que foi desenhada na figura. Esse quadrilátero daqui ele é um quadrilátero inscritível. Então a gente sabe que num quadrilátero inscritível, soma de ângulos opostos resulta em 180 graus. Então, se a gente somar, ó, 2b mais c mais b mais x sobre 2, se a gente somar esses ângulos opostos desse quadrilátero inscritível aqui, ó, nós vamos obter 180 graus. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer 2 vezes b mais b mais c mais x dividido por 2. Isso dá 180 graus. Só que acontece que b mais c vale 90, né? A gente já sabe disso. Então 2b mais x dividido por 2 é igual a 180 menos 90, que dá 90. Só que o 2b vale y, então y mais x dividido por 2, isso dá 90, né? O 2b vale y. Se a gente multiplicar essa equação aqui por 2, vamos obter 2y mais x igual a 180. Então, por um lado, ó, y mais z vale 180. Por outro, 2y mais x vale 180. Então, a gente iguala essas duas coisas. Nós vamos igualar o quê? Vamos igualar o 2y mais x com o y mais z, porque ambas essas quantidades valem 180 graus. O y passa para o lado esquerdo, fica 2y menos y dá y. Y mais x igual a z. E, portanto, essa vai ser a nossa resposta. Letra B. X mais y vale z. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.